A formação profissional. Reunião com o ministro da Educação, Júlio Furquim Sambaqui, em março de 64 em Estância Velha, em que garantia aos empresários recursos para a construção da escola de curtimento, na sede do Curtume Bender Schuch, com os empresários Vitor e Paulo Schuch, o secretário da Educação local Gabriel Steiner, secretário da Fazenda do Estado Siegfried Heutzer e o empresário Hugard Bender. Das técnicas rudimentares ao ensino básico. A arte de trabalhar com o couro é milenar, mas foi na era contemporânea que o sistema de curtimento teve seus maiores e mais acelerados avanços. No Brasil, técnicas modernas surgiram no século passado depois da Segunda Guerra Mundial. O mais antigo registro da existência de um curtume no Rio Grande do Sul data de 1820, quando um estancieiro português, numa viagem à França, teve a oportunidade de visitar um curtume e conheceu a técnica de transformação das peles brutas em couro. Assim, trouxera para o Brasil um técnico francês, conhecido pelo nome Gavet, e decidira instalar uma indústria de processamento de couros na cidade de Viamão. Curtia peles à base de cascas de espécies arbóreas, levava em média 6 meses para que o couro ficasse pronto. Os primeiros imigrantes alemães, em 1824, desembarcaram em Porto Alegre e tomaram o rumo do Vale dos Sinos. Começou a se estabelecer uma indústria coureira nessa região. O mais antigo curtume de que se tem conhecimento foi criado por Louis Hall em 1928. Em 1858, em Pelotas e arredores, a indústria do couro começava a proliferar. A indústria coureira do Rio Grande do Sul empregou técnicas rudimentares para curtir e tratar as peles. Inicialmente, o trabalho nos curtumes era realizado pela própria família, que às vezes contava com o auxílio de alguns empregados. No pós-guerra, o homem havia despertado para a produção em escala industrial, e os curtumes ainda não tinham amparo tecnológico para a demanda crescente. Os curtumes ainda precisavam importar pessoas para garantir uma produção qualificada. Até o surgimento da escola de curtimento em Estância Velha, a situação era bastante desconfortável para os curtumes. Havia em abundância, no país, peles de animais, bovinas, ovinas, suínas e caprinas, e a maioria dos insumos usados no processo industrial dependia de importação. Os químicos faziam o controle e avaliação nos laboratórios e do produto industrializado. Era gente que custava caro para os curtumes. Os técnicos estrangeiros buscavam uma espécie de estágio em um país emergente, mas sem o desejo de permanecer no Brasil. A indústria do couro aos poucos ia se transformando em atrativo ao pessoal do campo. Os operários recebiam treinamento dentro da própria empresa pelo método convencional. Os mais antigos ensinavam os jovens que ingressavam a trabalhar com couro, mas faltava o técnico. Com esse despertar da consciência sobre o atraso tecnológico no Brasil, começaram os primeiros movimentos em prol da transformação profissional para a indústria. Em 1943, após a criação do Senai, era fundado em Porto Alegre o ITERGS. Quase 10 anos se passaram até que o ITERGS chegasse à indústria do couro, ou seja, 1950. Quando ocorria todas as quintas-feiras na sede daquele instituto o Encontro dos Curtidores. Em 1952 foi inaugurado o primeiro curso técnico de tanantes do estado com o engenheiro Lech Anutz. Em 1954 ocorreu o chamado Curso Livre de Curtimento. Já em 1956 ocorreu um intensivo com 6 semanas de duração, em instalações improvisadas num galpão de madeira da URGS. Entre 1950 e 1960, tornou-se comum também a realização de cursos itinerantes pelo Rio Grande do Sul e em outros estados. Além do professor Lech Anutz, Eugênio Belavski, Roberto Ettinger e Dieter Lehmann contribuíram para disseminar as técnicas de curtimento às empresas do setor. Estes homens despertaram nos curtidores o interesse pelas aulas e o desejo pelo ensino técnico. E chegamos ao final de mais uma etapa do livro Para Sempre a Escola, 50 anos bem curtidos. Para saber mais, leia a descrição desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!